Olá, está começando mais um programa Mickcast. Eu sou o Kyron. Eu sou o Hudson. E hoje nós vamos falar sobre Mother. O filme do Darren Aronofsky, foi lançado esse ano e que a gente está gravando, 2017. E ele é um filme bem curioso, para quem já viu os filmes desse cara, ele tem um gosto bem perturbador. Ele gosta de gente que vai até o limite. Tem essa assinatura de fazer um filme de terror psicológico. Terror psicológico, por falar nisso, né? Não tem terror psicológico pior do que perder uma gravação de 2 horas. Isso está sendo gravado logo depois da gente perder um programa de Blade Runner. Mas tudo bem, a gente supera. Nada melhor para superar uma perca do que, né, assistindo Mother. É verdade, é verdade. E a produção dele, o roteiro foi escrito muito rápido. Ele foi escrito em 5 dias. Tem gente que fala que algumas frases do filme foi até as crianças do Aronofsky que colocou. Então o roteiro foi muito rápido que eles fizeram. Porque a gente vai conversar mais sobre isso, porque a estrutura da narrativa ele roubou de um lugar, né? Que a gente vai falar agora. E então o roteiro é bem simples. O que tá todo mundo falando é sobre o filme em si, né, que ele é muito simbólico, ele passa todo dentro de uma casa só, e isso deve ter ajudado para ser mais rápido a filmagem também. E ele é protagonizado pela Jennifer Lawrence, que é a menina do Jogos Vorazes. Vulgo mística também, né? Vulgo Faz mística, uma é verdade. ótima mística. Que, meu Deus, isso é sarcasmo, pra quem não sabe. Também pelo Javier Bardem. Isso. Que esse não tem nenhum papel que eu lembrei. Ou ele fez o Barbossa. Não, nossa, Barbossa, gente, me desculpa. O vilão do filme ele novo. fez o vilão do filme Verdade, do Piratas do Caribe. E, enfim, esse filme tá sendo ou ame ou odeie. Parece que não tem meio termo. Eu acho que eu sou o único meio termo que eu gostei do filme, mas não achei tudo isso. Ele foi vaiado e foi aplaudido ao mesmo tempo. Sim, e dá pra entender, eu consigo entender os dois lados. Eu acho que nenhum filme foi tão polarizante quanto esse do Aronofsky. Por exemplo, os outros dele que a galera não gosta, a maioria não gosta, pouca gente gosta. Esse tá bem dividido, assim. Pra quem não sabe, o Darren Aronofsky dirigiu Cisne Negro, o filme Noé, de 2014. Que a galera bateu boca aqui. Achei que era um filme bíblico, mas não é. Esse filme é esse aí. Requiem para um Sonho, ele também dirigiu. Então ele tem um currículo... Fonte da Vida. Fonte da Vida. Esse eu não vi, já viu? Não. Mas pelo visto parece ser a pegada de Noé, assim, ele foge um pouco do lance do terror psicológico. E comentando agora, sem dar detalhe de plot, sem entrar em spoilers, olha, o máximo que eu consigo falar é que não é um filme pra todo mundo. Com certeza não. Não é uma questão de desmerecer você não tem intelecto pra entender. Eu acho que nem é esse o ponto. É questão de gosto Na mesmo. verdade, você pode até ser inteligente de não ver o filme. Se você Talvez seja inteligente não ver, né? Você pode se poupar. Não que ele seja ruim, de forma nenhuma. Mas ele vai pra lugares extremos, assim. E é um lance também que é questão de gosto, né? Ele vai pra uns lugares muito extremos, muito forte. E ele é muito alegórico. Então, ele tem uma narrativa com começo, meio e fim. Ele tá sempre remetendo pra alguma coisa maior. Então... Sim, ele é um filme que... Ele é a metáfora que ele tá querendo aplicar. Exato. O tempo inteiro. Tanto que nenhum personagem do filme tem nome. Ele tem nome. Então, esse é engraçado também, porque a gente tá falando de Blade Runner. Exato. E o Blade Runner, o novo, o 2049, eu acho que é um filme pra você ir cego. Você ir sem saber nada. E tem bastante gente falando assim, você tem que ir pro filme sem saber nada e tal. Esse é um caso que é questionável isso, porque a própria Jennifer Lawrence fala isso, que tem gente que fala que pra ver esse filme, você tem que ir sem saber nada, isso é o mais legal. Mas pra ela, o mais legal tipo, ela faz questão de contar pra todo mundo sobre o que é o filme e para as pessoas já chegarem lá e entenderem um pouco do que o Aronofsky quer passar e tal. Isso não é spoiler, já é bem explícito. O próprio diretor já falou isso em várias entrevistas, que é o lance da mãe natureza, né? A Lawrence e a casa simbolizam a mãe natureza, e o Javier Bardem, tipo, não necessariamente significa Deus explicitamente, mas pode simbolizar Deus e como
ele deixa os seres humanos entrarem na casa e tal. E como a gente tá destruindo essa casa, que é o nosso lugar. Eu acho que é uma premissa bem simples. Eu acho que o mais divertido é como ele vai desenvolvendo isso, né? Através da projeção. Por isso que é meio complicado a gente falar de gosto, porque ele não tem um significado fechado nele mesmo. Então tem esse lance da interpretação da natureza, mas eu ouvi, por exemplo, o Rafa Zago, que é um amigo nosso, ele falou que a interpretação dele foi que a casa era o artista. E o Javier era como se fosse a parte criativa, né, que cria, e a mãe e a casa é como se elas fossem destruídas por causa da arte. Então, quanto mais você se dá ao processo criativo, você vai se perdendo também. É uma interpretação muito legal, que eu não vi ninguém falando sobre isso. Sim, é verdade. E tem gente falando que é um filme sobre mídia também e famosos. E por ser um filme muito alegórico, tipo uma metáfora, vai ser sempre uma metáfora e vai ser muito aberto para interpretação. Se isso não é o seu tipo de filme, eu acho que também nem vale muito a pena investir, porque é isso. Sim. Mas ele é uma experiência, assim. No mínimo é uma experiência. Você pode assistir, não gostar e... Se você não gostou, foi uma experiência, você tentou. Cara, eu acho que é assim, se você não entende a metáfora que o filme tá se referindo... Mas aí eu discordo de você, porque não. Tipo, eu acho que dá pra ter várias... Tipo, eu entendo que a narrativa principal é uma, e a fonte do Aronofsky é uma principalmente. Mas você não precisa necessariamente disso, entender isso, qual é a sua fonte, pra você trazer sua própria interpretação. Não, mas você concorda comigo, se você for naquele filme e não saber do que ele se trata, você vai achar um cocô. Acho que não, é horrível. Cara, eu discordo. Não, porque é muito do que eu já ouvi. Tipo, eu não entendi nada. Eu não sei do que o filme tá se tratando. Mas Jennifer Lawrence acabou com a carreira dela. A gente ouviu isso. Mas enfim, não, porque eu acho que, por exemplo, por isso que eu acho que depende muito do olhar da pessoa, porque tem gente que já tá acostumado com esse tipo de cinema, que ele tem que trazer uma interpretação, que ele tem que interpretar, que ele tem que pensar. Então mesmo que ele não saiba sobre o que é, ele vai se divertir em tentar achar de significado. Agora, se é o tipo de pessoa que não tá acostumada a esse tipo de cinema, não vai ser interessante pra ela, mesmo que ela entenda os significados, entendeu? É um dos, vamos assim dizer, problemas. O trailer desse filme, ele dá a se entender que é um filme de terror. Mas ele entrega o que ele promete, assim, ele é bem tenso. Sim, mas de terror ele não é. Não é. De forma alguma. Principalmente se for o tipo de terror que o pessoal tá acostumado hoje com jumpscare, né? Que é quando pula alguma coisa na tela e tem um som bem alto do nada. Nesse sentido não é, mas ele traz muita referência de filmes de terror, principalmente Bebê de Rosemary e esses filmes mais 70 e 60. Sim. Pra mim ele é muito mais um suspense do que né? um filme de terror. Pra mim não teve nada de terror, não me assustei em nenhuma cena. Mas é perturbador. Com certeza, é perturbador. Não, nisso eu acho que o terror tá aí, tá mais na ideia chocante. Você não tem medo, você fica aterrorizado. E nessa parte de mídia, eu acho que é muito pouco a referência que ele dá a isso, assim, de metáfora. Ele é quase desprezível até. Sim. É muito pouco. Mas, enfim, a história do filme base. Não, mas você vai entregar já? Já vou dar na cara já. Vai. Quem quiser, já começou o spoiler. Então daqui. Só pra dar o sinal vermelho, se alguém não quiser saber mais nenhum detalhe do filme, sai agora o Cálice para Sempre. A gente vai começar a falar agora do filme com alguns detalhes. Então, o começo do filme, ele, de certa forma, ele é importante. No começo ele tem vários takes, assim, da casa, né? No começo tá bem tudo chamuscado, parece que rolou algum incêndio. Você não entende muito bem. Na verdade, aparece uma mulher sendo queimada. É a primeira cena que aparece. É verdade. Parece uma mulher sendo queimada. Aparece cenas da casa, chamuscada e parece que aos poucos ela vai voltando ao que ela era antes, assim. Essas são as primeiras cenas. Tem um homem colocando uma joia num suporte de metal também. E a partir disso regenerando. A partir disso regenera a casa inteira e vai pra uma cena da cama onde surge a Jennifer Lawrence. E ela tá perguntando onde é que tá o marido dela, né? Ela coloca a mão do lado, vê que não tá quentinho. Ela fala pra onde foi o meu marido. Ela sai pela casa, ela vai pro lado de fora, ela não sai da casa, ela
Ela abre a porta, ela vê aquele campo vasto, é uma casa no meio do nada, muito bonita por sinal. E do nada o marido dela chega, o Javier Bardem, por trás dela, meio que dá um susto. Dá um sustinho, né? Nesse aí você já acha, pô, filme de susto, né? Mas não... Não, eu acho que é o único susto que tem, né? É um dos poucos sustos que tem. E o filme começa aí. Na verdade, quando você percebe, olhando pra casa, você vê que parece que eles acabaram de chegar ali. Foi construída agora, né? Sim, tem bastante coisa coberta. Na verdade, parece que ela tá sendo reformada, né? E a próxima cena mostra isso daí, né? A Jennifer Lawrence, ela pega tinta, ela põe no ferramenta de reboco lá, passa na parede. Tem branco. Eu acho que aí já começa a ter o lance do coração, né, também, que ela começa a sentir o coração. Sim, aí você já percebe que tem alguma coisa de surtado no filme. Não, eu senti, eu percebi que ela ia ser surtada logo no começo, com o negócio da... Primeiro, já que a gente tá falando em spoilers, quando eu vi a casa queimando, eu sabia que ela ia terminar assim. Tá Sim, ligado? eu imaginei. Era óbvio, mano, é um ciclo. Já é a primeira coisa. E eu sabia que ia provavelmente terminar daquele mesmo jeito. Você começa a perceber também o relacionamento de submissão da mulher com o cara, né? Ela é muito subserviente, assim. Ela só se sustenta por ela mesma e ela começa a defender por ela mesma quando é alguma coisa referente à casa. Isso é mais lá pra frente também, mas sobre o cara, você percebe que ela tá ali numa posição de suporte pra ele, mais do que de ser mais ativa, né? Sim, ela é bem submissa a ele, a gente percebe isso no restante do filme. Bem diferente dos papéis que a Jennifer Lawrence geralmente faz. Ela mesma falou que foi desafiador esse tipo de papel, porque ela teve que descobrir um lado dela que ela não tinha descoberto ainda. Isso é legal. Sim, mostra a versatilidade dela também. Eu achei muito bom o papel dela. Aliás, a atuação dela é... Você achou? Eu achei muito bom. Eu achei que ela consegue segurar, eu achei bom. Eu acho que o Javier Bardem também, ele tem uma crueldade, um cinismo em tudo, cara, que ele faz. Até mesmo quando ele tá sendo teoricamente bondoso, você vê que ele tá sendo meio cínico, né? Sim. É engraçado que falando um pouco do personagem dele, né? Quando ele tá em cena, ele dá meio que... ele te intimida. Mas ele também passa uma certa segurança, assim, é meio bizarro a presença dele. Porque ele é meio bonachão, mas não é, né? É. Ele quer passar uma de bonzinho, mas você sabe que tem um negócio por trás ali. Sim, você sabe que, se ele tomasse uma atitude, sei lá, ele batesse nela, você sabia que ele era capaz disso, porque ele demonstra isso. Mas também ele demonstra que ele pode ser uma pessoa doce. Sim. Então, da performance dela, eu acho que não tem... Você vai percebendo mais as camadas enquanto a história vai indo. Assim. Vai desenrolando. Você vai percebendo a capacidade dela de se rebelar. E um dos primeiros momentos que você vê que... isso não quer dizer que ela não tem opinião, assim. Por exemplo, logo depois quando chega o Adão, né? Que chega um cara na casa ali, que é um médico e tal, daí eles começam a falar dele dormir lá e ela fica muito desconfortável de receber ele e tal. É engraçado que a câmera vai sempre seguindo ela. Eu acho que a fotografia é muito legal também. Sim. Que ela é muito claustrofóbica, ele tem uns planos muito fechados, então ela tá sempre no rosto, a câmera tá sempre no rosto dela. E ela é interessante que o Aronofsky, ele tem o hábito... Cisne Negro é muito assim, de filmar sempre por trás, pelas costas, como se fosse videogame, né? Uhum. E nesse filme ele tem muito plano do rosto dela, porque na atuação dela ele percebeu que se ele filmasse pelas costas, ia perder muita coisa dela. Então é uma câmera muito, que tá sempre virando 360 graus. Por ser um lugar só, ele faz questão de mostrar, dar essa noção de espaço pra gente. E a câmera tá sempre seguindo ela. A câmera sempre segue ela. Tudo que acontece é a partir da perspectiva dela. Tudo é sobre os olhos dela. Tanto que você gera uma empatia muito grande quando chega pessoas na casa. Você sente o desconforto. Você sente o desconforto dela e você se sente desconfortável também. Porque... Você se sente invadido também. Cara, chega um cara desconhecido na tua casa. E no meu caso, né? A minha mulher fala... Você tá tudo bem, você pode ficar aqui. Como assim, criatura? Sabe, a nossa intimidade. Você sente o choque dela de sentir a intimidade dela sendo violada, você também sente a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo ela não verbaliza, mas você vê que ela tá incomodada. Sim, a expressão facial dela já diz tudo.
logo depois disso, né, o Javier Bardem mostra a casa e tal. Logo de madrugada, ela acorda, né, e ela vai no banheiro e ela vê o cara, tipo, vomitando no banheiro e com a costela ferida, né. Sim. Daí, de primeira eu não entendi, daí o Javier junto, né, eu falo, vai embora. E de primeira eu não entendi, mas quando a mulher chegou, tipo, na verdade, quando eles acordaram, assim, daí ela falou... ele tá melhor? Como assim melhor? Não, ele tá dormindo que nem um bebê. Daí eu já me liguei assim, mano, é narrativa bíblica. Esse cara é Adão, ele dormia, vai aparecer a Eva. Daí ele acordou assim e falou, eu dormi com uma rocha e tal. Eu falei, mano, a mulher vai aparecer a qualquer momento. Daí a mulher aparece. E que seria a Eva, né? Então toda a minha diversão a partir daí foi... O filme foi divertido pra mim. O que vem a seguir. Como que eles iam mostrar a narrativa, sintetizar a narrativa bíblica. Isso não é a primeira vez que o Aronofsky faz isso. No próprio Noé, ele tem a narrativa de Noé, mas ele sintetiza um monte de história do Antigo Testamento. Ele pega várias características do Antigo Testamento e vai colocando na narrativa ali, em coisas pequenas. Então ele repete isso nesse. E essa cena, quando o médico encontra com a mulher dele, é muito estranho, porque ao mesmo tempo que as pessoas, em termos de realidade, né, que eu acho que foi uma coisa legal do filme também, que é como o Aronofsky consegue criar toda uma mitologia, um universo dentro de uma casa só. Você nunca sai da casa e você tem todo um universo e tal. Parece que as pessoas foram criadas naquele momento, mas elas imaginam que tem um background. Tanto que quando começaram a falar desse filme, os rumores eram de que seria um filme sobre inteligência artificial. E meio que teoricamente, né? Porque parece que a Jennifer Lawrence, a personagem dela, a mãe, ela foi criada. E esses caras que aparecem, eles têm uma experiência imediata, mas eles acham que eles se conhecem de antes. Por exemplo... A mulher só aparece depois que é tirada a costela. E quando eles se encontram, eles se beijam e tal, e eles falam assim, nice to meet you. Tipo, prazer conhecer você. Um fala pro outro. Daí você fica, caramba, velho, que bizarro. É verdade, então, verdade. ao mesmo tempo que eles convivem como se eles se conhecessem há muito tempo, mas parece que eles foram criados ali. É como se fosse inteligência artificial mesmo, sabe? E... Daí já é a primeira coisa, né? O lance de Adão e Eva. E eu confesso que eu demorei pra pegar. falei. Isso daí eu não peguei. O Hudson teve que falar pra mim o que tava acontecendo, porque eu sabia que era um filme que você devia prestar atenção porque tinha algo atrás. Isso era um fato. Só que eu fiquei tão preso nisso, eu acho, que eu queria perceber... coisa que não tinha. Coisa que não tinha onde não tinha, sabe? Aí eu fiquei, eu fiquei 20 minutos no filme, confesso, falei, o que tá acontecendo aqui? Qual foi a sua sensação de... Perdido. Porque pra mim foi muito, tipo, batata, é isso, foi só rir, tá ligado? Eu ri o filme todo. Não, inclusive na cena do bebê. Eu fiquei assim, não, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo? Tá chegando pessoas dentro de uma casa, ela tá se sentindo desconfortável, ela vai na parede e ela vê um coração, ela sente um coração, ela vai... Quando o homem tá lá na casa, ela se sente desconfortável, ela começa a passar mal, ela começa a arfar bastante. Ela vai no banheiro... tem o lance do líquidozinho, você achou alguma explicação? Cara, eu não sei o que significa aquilo. Tá todo mundo, todo mundo... porque ela, assim, mas ninguém fala. Ela pega um pozinho, como se fosse um medicamento, ela joga na água, faz um estalo, assim, bem agudo e tal. E ela bebe. Ela bebe. E ela fica bem depois disso. Sabe, eu realmente não sei o que significa. Então, perguntaram pro Aronofsky, ele falou assim, olha, eu não posso entregar, mas... o que ele falou é que tinha alguma coisa a ver relacionada à literatura vitoriana, seja lá o que isso signifique. Então, ninguém sabe das coisas que eu vi, ninguém conseguiu interpretar também. Mas, continuando a narrativa, né, tem o lance que a mulher chega e você vê que tem um desconforto, que dela fala, eu tenho 2 filhos, mano, é óbvio, Caim e Abel, tá ligado? Eu tenho a certeza que um ia matar o outro.
era batata. Daí você começa a ver o desconforto da fertilidade, assim, que a mãe, a outra mulher tá falando, você tem filhos e tal, daí ela fica meio receosa, assim. Assim, isso que eu gosto do filme, o design de som dele e o negócio de metáfora bíblica, eu acho que é legal, mas no fundo eu acho que ele não tem muito mais que isso, tá ligado? Não, sim. Porque daí eles, por exemplo, a conversa que ele tem com a mulher é tipo, você não quer ter filhos, tá? Tipo, essa parte toda eu não vejo nenhuma relevância pro resto do filme. Tipo, que a mulher fala assim, você quer ter filhos, né? É ele que não quer e tal. Tipo, daí fala da vida sexual. Tipo, whatever. O que mostra, eu acho, é tipo... É que pra mim, quando ele diz ele tem esses diálogos entre... Eles? A Jennifer Lawrence com a Michelle Pfeiffer, né? Elas têm esse diálogo. É pros desavisados como eu, que não tinha entendido o filme ainda, que dá meio que um pano de fundo. Pelo menos dá alguma coisa. Dá alguma coisa pra você tentar entender o que tá acontecendo. É meio que uma tentativa de desviar você do assunto, talvez, principal. Mostrando uma narrativa que, na verdade, não é... Uma narrativa linear, né? Linear, que realmente isso aqui tá acontecendo. Então, uma coisa da narrativa bíblica também que tem é o lance de Deus, né? Que seria, no caso, o Javier andar com Adão. Eles saem pra passear, sim, então eles saem no jardim e tal. E daí tem... O que dá pra tirar dessa conversa é que você vê que você percebe que o pai, né? Ele tá meio ausente na vida da mãe. Daí eles conversam, daí depois eles voltam e tal. E daí eu acho que a próxima coisa que acontece de relevante é que eles quebram, né, aquele cristal. Que tem... O cristal fica na sala do escritor, né? Como se fosse o Jardim do Éden. Daí, mano, quando eu comecei a rir, cara, porque é muito, tipo... Por mais que a narrativa fosse pesada e tal, eu entendi que era um filme provocativo e por entender as referências eu não consegui levar muito a sério, assim. Entendi. E daí eles quebram aquele cristal que tá na sala do escritor e ele fica muito irritado. Chega a expulsar eles. Expulsam o amor que ele sentia pelo homem lá, que ele demonstrava, o afeto, ele acaba esquecendo e expulsa todo mundo de lá. E é engraçado também... Tampa, né, ele prende pra ninguém nunca mais entrar. Eu acho que ele fala verdade. Um negócio assim, ninguém mais vai entrar aqui. E, de novo, tudo isso acontecendo e você acompanha tudo da perspectiva da mãe. Sim. E a Jennifer Lawrence, ela ama tanto o personagem que faz, se você quiser acreditar que seja Deus, que ela não deixa a Eva entrar no Jardim do Éden. É verdade. Porque ela é muito curiosa. Além de ela fazer aquelas perguntas chatas pra caramba, ela é invasiva, sabe? Ela tem aquele desejo de querer ir até o lugar secreto pra... Enfim, o cristal ela significa o fruto proibido, né? Tem um lance legal também. Deus, quando os dois estão se beijando, o Adão e a Eva, né? Ele se beijando, ele fica... Tem um negócio meio voyeurista, tá ligado? De ficar assistindo os dois se pegando. Tipo, sim, é estranho. Eu acho que, querendo ou não, isso entra um pouco na questão da teologia que o Aronofsky tem. Pra ele, Deus é esse cara mesquinho, tá ligado? Essa é a construção dele de Deus. É o que ele construiu, é o que tá no filme lá. Apesar da gente discordar. Mas tem esse lance, assim, dele ter esse voyeurismo de ficar olhando ele tem esse prazer de ser contemplado e esse prazer de ser contemplado é mais importante do que a própria esposa. Sim. Que seria a terra, né, no caso. Sim, depois acontece tudo isso aí. Houve a queda, né? Eles saíram do paraíso. Chega um momento em que, pra mim, aí as coisas começaram a ficar muito confusas. Chegam os dois filhos do casal. Não, mas peraí, eles são expulsos do verdade, lado, eles começam a transar, né? Eles têm uma relação... Por isso que eu acho que mostra que as coisas não tem um antecedente antes daquilo. A realidade é só aquilo lá. Porque os filhos só aparecem quando eles têm sexo. Sim. Entendeu? E por causa do sexo é como se eles fossem gerados, de fato. Daí os dois filhos aparecem e eles começam a brigar. Cara, daí eles começam a brigar e um mata o outro. A cena, e de novo, quando eu acho que o Javier não tá, né? Que por algum motivo ele tá ausente. Quando os dois começam a brigar, quem é testemunha do assassinato é só a mãe.
Ela é a única testemunha do assassinato. Eu acho que É verdade. de novo, o lance... a Terra foi o único testemunha do assassinato. Sim, porque não havia, Não tem narrativa, não havia né? ninguém. É. É que, no caso do Javier Bardem, o Adão, ele passa mal. Que um dos filhos dele, acho que dá um soco na barriga dele, ele verdade. passa mal. E ele fica do lado do Adão. E só a Jennifer Lawrence começa Enquanto a eles estão percorrer, brigando, eles vão mas destruindo enquanto meio- eles estão destruindo brigando, a eu casa. acho que tem um pouco também de Esaú e de Jacó. Porque enquanto eles estão brigando, um fala assim, você me enganou. Parece que tem um lance, verdade. tem um pouco desse lance da primogenitura e tal. Uhum. E daí quando o Adão... Acho que tem uma cena que um deles puxa o pé do outro. Tem, cara, pode crer. Tem Nossa, sim, é verdade. cara, porque, pra quem não sabe, na história de Esaú e Jacó, falam que desde o ventre da mãe deles eles brigavam. Quando um deles saiu da barriga, ele saiu agarrando o pé do Agarrando o irmão. pé. E tem essa cena também na luta deles, eu acho. Tem, pode crer. Uhum. E Quem. Desculpa, gente, mas quem mata quem mesmo? Eu sempre esqueço. Abel morreu. Abel morreu, então Caim matou Abel. Caim. O Caim, ele mata o Abel com uma maçaneta da porta que ele tirou da... E o sangue chega a bater na mãe, né? Sim, escorre na mãe, né? E que também, acho que é um versículo bíblico também, que fala que o sangue correu pela terra. Mas também tem um lance de ficar o sangue ali, né? Sim. Eu acho que tem a ver com essa passagem também. Porque a mancha de sangue, ela fica no carpete, no assoalho de madeira. Tem gente falando que eu não sei até onde é válido, mas enfim, né? Um filme aberto desse tá valendo tudo. Que o sangue, quando ele escorre ali pra baixo e ela descobriu um compartimento lá no porão que tem um óleo, ela descobriu no inferno. Sim. Sim, faz sentido. Já que é o primeiro pecado, assim, digamos. Faz sentido. Depois dessa cena, você vê também um desconforto muito grande, a submissão dela também. Mas então, tem um lance que ela fica sozinha um tempo em casa, né? Que ela tem esse lance que eles vão pro médico, vão mas quando o cara volta, ele tá marcado, né? Que é a marca de Caim também. Que Caim, ele ficou marcado, a vivência toda dele, né? E eu acho que tem um pouco a ver disso também. Tem, e ela tenta limpar o sangue, ela acaba não conseguindo, ela coloca o carpete por cima. Então, cara, pra mim o filme é isso. Pra mim o filme é um monte de amontoado de narrativa bíblica. Tanto que depois disso tem o lance do funeral, né? O pai, ele oferece o lugar pra a casa deles pra ser o funeral. Uhum. E daí a gente tem meio que a mostra da Arca de Noé, né? Que daí começa a chover. Sim. Pra quem não sabe, na narrativa bíblica de Gênesis, só começa antes do dilúvio, nunca tinha chovido do céu pra terra, né? A água era meio que ficava na terra, né? Só começou a chover depois do dilúvio. Então nessa cena do velório, primeiro, a Lawrence tá toda com a roupa normal dela, assim, né? De meio um pijaminha. Sim. E a galera tudo bem vestida e tal, e começa a xingar, olha o que você veste aí. E, cara, ela tá na própria casa dela, mano, ela veste o que ela quiser. Você podia se vestir com mais decência. Você vê, ela tá nua praticamente, né? É verdade. Cara, velho, ela se veste do jeito que ela quiser, mano. E começa a dar em cima dela, tem o lance da pia, cara, nossa. A da pia cara, desce da pia que ela não tá chumbada. Esse aí Mas eu acho que tem tem um monte de gente se pegando, meu Deus, cara, que desconforto. Um monte de gente se muito pegando. desconfortável, é muito desconfortável. E tem uma das cenas mais que eu cara, tive vontade de dar um soco na cara daquele rapaz lá. Do cara que eles vão deu pro em quarto cima. deles, do casal, pra transar com a moça. E isso que eles são no velório. Mano, cara, é muito bizarro. Eu entendo quem, sem entender o lance da narrativa bíblica, provavelmente ia ficar muito perdido, né, cara? Sim, você fica perdido, cara. Aí a Jennifer Lawrence chega no quarto dela e fala: você tá no meu quarto, você quer transar na minha cama que eu fico com meu marido. Aí o cara fala, cara, como assim essa aqui é sua casa? Ele dá risada, ele debocha. Aí você fala, por quê? Mas eu acho que, entrando pra metáfora que o diretor colocou no filme, pelo menos na visão dele, né? Que segundo o Aronofsky, eu acho que a gente só trata mal a terra e os caras só tratam mal a casa porque Deus meio que deixou, assim. O pai deixou, né?
Então, porque ele deu essa liberdade, por isso que os caras fazem isso. Segundo ele. Entendi. E tem gente, inclusive, entrando nessa discussão, que o filme é meio preconceituoso nesse sentido. Que ele não tá só simulando uma crítica, assim, tipo, a Jennifer Lawrence, a personagem dela é submissa só pra mostrar um ponto. É o papel como- da mulher na sociedade. Parece que, tipo, tem gente que fala que é meio que sintomático, assim, ele colocar um negócio desse. É como se ele tivesse essa visão também, ele estivesse reproduzindo isso. Não, entendeu? sim, isso pra mim é claro também no filme. Você acha? Eu acho. Além desse ponto que você falou, de Deus permitir, eu acho que tem muito bem essa imagem bem forte da mulher também. E tem um lance também que eu vi algumas pessoas falando que as pessoas só tratam a Terra mal porque a Terra sempre foi constituída como uma figura feminina. Então, por a gente tratar mal as mulheres a história toda, quando a gente associa a Terra com uma figura feminina, a gente tem o mesmo comportamento, entendeu? E vice-versa. Entendi. Então, eu não sei, cara. Por isso que eu gosto do filme, mas não é um filme. Eu gosto muito mais do Cisne Negro, por exemplo. Eu acho ele um filme bom, mas eu não acho ele um filme tão relevante assim, sabe? Não, de fato não é. Mas eu gosto. De Ele é um novo, filme né? feito pra provocação. Ele é um filme pra provocar e é isso aí. E ele tem a narrativa dele lá, que é sobre enfim, é aberta, mas, cara, é isso aí. Não tem muito mais que isso. Tem um design bom, o design de som muito bom, tem a fotografia muito legal, mas eu acho que ele não acrescenta muito mais que isso. A diversão sua no filme vai ser acompanhar a minha essa foi. narrativa do filme. A minha foi, eu me bíblica, diverti né? só por causa disso. Mas Mas fica esperando. mas voltando pra narrativa, você começa a ver. Tem muito a ver com o pessoal. Que o pessoal começou a se dar em casamento, né? Ou seja, a galera começou a se pegar ali. Não tem respeito nem pela dona da casa que é casada e tal. Você e vê- quando eles estouram a pia, jorra água pra cima. Daí eu falei, mano, eu resolvo isso aí, velho. Tá dilúvio. claro demais. E todo mundo vai embora, né? Sim. E sem falar que ela fala 3 vezes pro pessoal sair de cima da pia, que ela não tava chumbada. E no final acaba acontecendo isso aí. Legal que quando ela expulsa o pessoal do quarto dela, né? Quando ela desce, tá todo mundo se pegando. E também tá mexendo na casa. É verdade, Tá tão mexendo. tem o né, pessoal pintando. E ela fala, por que vocês estão fazendo isso aqui? E você fica incomodado como espectador também, né? Por que Sim, vocês demais, Por cara. que estão fazendo isso É daqui? um dos filmes mais incômodos que eu já vi na minha vida. Que eu ficava me revirando na cadeira do cinema, falando, gente, eu queria que a Jennifer Lawrence, tipo, desse um tapa em cada um. E, tipo, quando acontece o dilúvio, todo mundo sai da casa e um deles fala uma frase, e eles estão nos punindo. Ah, é? Eles falam, eles estão nos punindo. É engraçado. Cara, Aí todo tem mundo vários, tem vários detalhezinhos, assim, que dá pra você colocar com narrativa bíblica. Daí você tem a primeira vez que a Lawrence meio que... né? explode, ela tem uma... Não, ela começa a se expressar se também. expressar, se pronunciar. pro Ela pai, né? fica muito brava com toda aquela situação. E aí, de novo, o Javier Bardem, não, calma, a gente vai consertar, sabe? Como se tudo fosse muito fácil, né? Daí ela finalmente Fala. isso eu acho meio forçado, assim, que ela fala, a gente nem transa É, mais. a sei gente que nem transa, e ele acaba meio que forçando ela a ter uma relação. a ter uma relação com ele. No princípio ela Tipo, não quer. ela você não dá atenção pra mim, você não dá atenção pra mim, daí ele meio que... então, se é isso que você quer. E ela, a princípio ela não quer, mas depois ela quer, né? Aí acaba cortando pra cena onde eles acordam de manhã. Então, corta pra cena, né, que eles estão logo de manhã, depois de transarem. Ela sente que ela tá grávida. Cara, é muito engraçado, na nossa sessão, que a gente assistiu junto, na sessão que a gente tava, teve uma menina que falou, quê? Quando ela falou... Ah, é? Ela falou assim, a Jennifer Lawrence falou, porque tá tão absurdo, que daí ela vira pro cara e fala assim, eu tô grávida, com certeza, assim. Daí a menina falou, quê? Tipo, que absurdo. E daí ele falou assim, por quê? Ah, não, eu tenho certeza, tal. E depois que ela fica grávida, ela para de tomar o negocinho amarelo lá. O que é o negócio amarelo, eu não sei. Não faço Não, é verdade, ela para mesmo. Não sei se tem alguma coisa a ver com ouro, que é dourado. Não sei. Sim. Eu realmente não faço ideia. E é legal que ele... quando ela fala isso, ele dá um lapso de criatividade nele e ele começa a fazer uma história, começa a escrever de novo.
fazer um poema. E que ele é tido como escritor, né? Sim. Acho que nos créditos tá como escritor, não tá? Não, tá como ele, eu acho. Pode crer. Tá como ele nos créditos, com letra maiúscula. É legal também que ele pega aquela parte do tempo bíblico, onde teve os 400 anos que não teve nenhuma revelação de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo. Que eles meio que vivem em paz, assim. Os 9 meses da gestação dela. Exato. Acho que depois disso, né, rola a ligação. Na verdade, ele mostra o poema pra ela. Ele termina o poema, Ele daí. termina o poema. Daí passa um tempo e tal, e ela já tá com 9 meses de gestação já. E ele ele termina, né, o conto. E daí, quando eu vi algumas pessoas falando assim, que talvez fosse o Evangelho, mas eu acho que é o Pentateuco. Tipo, se a gente fosse continuar no lance da metáfora. Porque quando ele mostra o poema, não é lido pra gente, né? A gente só vê uma imagem meio que da criação do mundo. Daquele mundo, né? E ela fala assim, nossa, é muito bonito, mas é bastante, né? De salato. E eu acho que tem a ver com Gênesis. É como se ele estivesse escrevendo Gênesis, digamos assim. Daí ele chama a editora dele. Na verdade, ela liga pra ele porque ele já tinha contado pra ela verdade, antes dela. Ele tinha mostrado pra editora antes de mostrar pra ela, né? Que você já fica, caramba, velho. E, de novo, você vê o descuidado do escritor com a mãe, né? Com a casa e tal. A partir daí foi meio difícil construir o lance da narrativa bíblica de novo, porque começou a ficar menos contido, assim. Eu acho que aí fica bem mais... Ele foge um pouco da narrativa bíblica, eu acho que ele só vai voltar a ficar com um negócio claro quando nasce, né, a criança, na verdade, a figura de Cristo. É que, na verdade, ele não... Ele junta meio que o Apocalipse com o nascimento de Cristo. Verdade, tudo junto. Tudo junto. É tudo muito próximo. O próximo. Novo Testamento todo, ele é bem contidão. E é nessa hora já que já começa a surgir gente na casa de novo. Porque ele publica, né, e começa a vir gente... da casa. Daí, aí eu acho que aí começam uns elementos mais de terror, assim, né? Sim. Daí ele surta de vez. Aí, da segunda metade, ele começa a surtar de verdade. Que eles têm essa publicação, né? E as pessoas começam a vir de todos os lugares. E quando as pessoas começam a entrar na casa e tal... Que a mãe até faz um jantar especial, né? Mas eles acabam não comendo porque começa a aparecer um monte de gente. Daí as pessoas começam a pegar as coisas da casa e ela começa a falar assim, isso é meu. Daí ela fala assim, não, o autor fala que é a casa de todo mundo. Eu acho que isso é um negócio legal de como as pessoas pegam... A interpretação, né? O lance da interpretação. Eles pegam bíblico ou de qualquer religião, assim, pra justificar a atrocidade, né? Sim. Na verdade, o próprio personagem do Javier Bardem, ele fala isso aí. Eles estão interpretando de várias formas. Ele fala assim, tem um cara que fala, quando os jornalistas chegam, né, de primeira, tem um cara que fala assim, nossa, parece que você escreveu pra mim. E o cara fala, foi pra você. E é verdade. Engraçado. É verdade. E começa a sair de novo. Então, a mesma coisa que tinha acontecido quando o dilúvio, a metáfora do dilúvio aconteceu, acontece agora de novo, com muito maior intensidade. Chega até um personagem figurante que dorme na casa dela e ela fala, sai, você não pode dormir aí. Aí ele fala, não, mas o criador fala que a casa é de todo mundo. Ela fala, não, mas isso aqui é meu. Aí ele dá risada também, ele debocha. O pessoal faz fila pra ir no banheiro, vira aquele caos. Cara, eu acho que é bem a sensação de desconforto. Como, assim, diretor, ele foi muito feliz nessa parte, assim. O objetivo dele é te deixar desconfortável, ele te deixa. Daí, tem uma hora, a editora... Parece que eles começam a fazer uma religião, né? Tipo, o Javier Bardem, ele marca a testa de um cara com as cinzas, né? E cinzas, né? Eu acho que é. E ele começa a fazer isso com outras pessoas, como se fosse... ele tá fazendo uma nova religião ali, ele tá fazendo um negócio litúrgico. E ao mesmo tempo, novas religiões surgem no meio. Tem o pessoal que adora o original dele. É verdade. Tem o pessoal que ergue uma placa com o original. O que me lembrou um pouco, pode simbolizar também os 10 mandamentos? Sim, pode. Daí essa parte é a mais difícil de falar linearmente, porque eles começam a fazer uma balada dentro. Eu acho que o principal foco é o lance do desconforto, né? Começa a gerar um desconforto muito grande e... Rola uma passagem até temporal dentro da casa. Como você falou, tem pessoal
fazendo balada, pessoal fazendo Começa orgia. a ter uma guerra. É verdade, tem uma orgia louca. Depois tem uma guerra dentro da casa. Começa a entrar soldado pela janela, você não entende nada que tá acontecendo. Cara, daí eu larguei mão, beleza. Daí, tipo, deixa aí. Aí você vê o desespero dela. E nisso ela tem começa um lance a sentir... também de... ela começa a sentir dores no ventre, né? O bebê tava pra nascer. E a cada vez que ela sentiu o bebê pra nascer, a casa tremia junto, né? Isso a gente não falou, né? Mas durante o filme todo tem o coração dela vai meio que esfriando, né? Ela Sim. tá vermelha e vai... Quando mais vão entrando na privacidade dela, vai ficando mais... Murcho, o mais coração murcho, vai... mais cinza. Isso logo depois que acontece a queda. Tem um lance também estão escravizando umas mulheres, tanto que tentam colocar ela lá, mas não deixam, tá ligado? Que pegam nela, é muito grotesco, cara. Sim. Começam a pegar nela, assim, tipo, mesmo assim, pegar nos seios, é muito pesado, é muito... Eu não tô lembrado muito bem dessa cena, não. Porque, de novo, é tudo muito rápido, essas transições, enfim. É muito rápido. Tem uma hora que ela tá na guerra e um cara tenta salvar ela e morre. Tipo, é isso, vai indo. Sim. Tem gente falando, tipo, a editora do livro, tem uma hora que tem uma mulher que mata uma galera, né? Que é a editora. É editora, e a mulher aparece, ela fala assim, você tá aí, né? Então vou ter que te matar também, mas só que daí alguém mata ela. E tem gente falando que essa mulher seria meio que a instituição igreja, que tem que, tipo, pegar aquilo lá e passar pro mundo, assim. Sim. Pode ser. É um verdade. tipo de leitura também. Ele chama ela de inspiração, né? Não, a inspiração é a mãe. Sim, a mãe. Sim. A É verdade. a editora chama ela de exato. inspiração. Pode crer. E até que chega uma hora que o escritor acha a mãe de volta, né? E parece que ninguém sabe onde ele tava. E quando a galera vê ele de novo, eles começam a falar, nossa, a salvação voltou. É o poeta. E daí eles vão pro Jardim do Éden, né? Seria assim, a sala do escritor. Porque o bebê tá pra nascer. E daí ele tem o nascimento do bebê e tal. Daí eu entendi, não, beleza, essa daí é a figura de Cristo, certeza. E eu já fiquei preparado psicologicamente pro bebê morrer. Sim. Daí o bebê nasce, mas o único que tá junto é o pai. Você percebe que ela não quer dar a criança pra ele. De forma alguma, ela não confia mais nele, né? Porque ela sabe que ele faria tudo por eles. Entendeu? Sim, exato. Daí você vê ela se posicionando, tipo, as vezes que você viu ela se posicionando assim, né? Tipo, ou por causa da criança, ou por causa da casa, que quando os caras estavam destruindo a casa, ela era grossa com sentido, sabe? Sim, com certeza. E nessa hora ela tá segurando o bebê e trazem presentes, né? Sim, eles trouxeram presentes. Os reis magos, eu acho que é uma metáfora assim para os reis magos. Ela segura o bebê e eles se alimentam, fica um tempo, ela tenta não dormir. Mas ela cochila e o cara pega o bebê. Quando ela abre o olho, já era. Daí, por mais que eu entendesse a narrativa, eu fiquei, ai, caramba, velho. Essa acho que é a cena mais forte do filme, com certeza. Que daí o Javier o escritor dá a criança pra todo mundo e a criança vai, né? E, cara, essa cena é bem pesada. E tem um bebê quebrando... Quando quebrou, fez o estralo... Por isso que eu acho muito bom o design de som. Porque quando tem o estralo, não é só a imagem. Porque a imagem tá longe, assim. Mas o estralo que dá um impacto maior, assim. Sim. E quando ela chega, ela tá correndo desesperada atrás do bebê. E daí quando ela chega onde tava lá e os caras estão comendo o bebê, eu ri porque eu percebi que, tipo, é uma provocação, assim, tipo, é ele levando pro mais... Eu acho que ele deve ter pensado assim, qual é a coisa mais brutal que eu preciso pensar, assim. Entendeu? Foi isso, ele não tinha como piorar. Cara, essa cena foi... assim, chocante. O cara não ficou mal depois eu que fiquei terminou mal. o filme, foi bem engraçado. Eu voltei pra casa e fiquei mal. Eu não, por algum motivo, eu acho que eu sou cínico, sei lá. Sádico, cara. Sádico. Não, eu não senti prazer, mas eu ri. Enfim, continua. Então, você quer falar dessa cena? Abre o coração. Cara, não... Ela é forte, cara. Ela não tem muito sabe? Por isso que eu acho esse filme legal, mas ele não tem muito mais do que isso. É isso, eu acho que é a figura de Cristo ali, né? Uhum. E também fazer uma referência à ceia, né? Sim, fazendo uma referência à ceia, que eles comem cada parte, tipo, cada um come um pouquinho do acho que mais importante que isso, eu acho que é o que acontece depois.
que ela, daí o coração que tava cinzentando aos poucos endurece de vez. Sim. E ela explode. Ela explode. E aí é como, tipo, tem gente falando que tem uns sons de trovão também. É como se ela tivesse tendo fosse um terremoto. Sim, eu acho que aí, parte. Eu acho que aí ela começa a matar, pega uns cacos de vidro e começa a matar uma galera. E eu acho que esse é o ponto, assim, de que a gente provocou tanto a Terra que ela tá respondendo de volta. Sim. Então, isso eu acho que isso talvez seja legal, assim, no lance de conscientização. Você levar pra esse lado. Porque é muito comum também as pessoas falarem, nossa, mas Deus é tão cruel que tem tempestade, tem essas coisas e... Porque Deus permite o mal no mundo. Mas na verdade a gente só tá colhendo o que a gente plantou, tá ligado? Em certo sentido. Eu acho que isso o filme consegue mostrar em certo sentido. Mesmo a gente discordando no sentido de Deus, assim. Como ela era minoria no lugar, né? Acabam pegando... É engraçado que batem nela com o mesmo maçaneta que o Caim matou Abel. Ele foca assim no take, assim, e mostra a maçaneta. Caramba. E é a mesma que bate na cabeça. É tanta coisa acontecendo que é realmente muita coisa. Essa cena eu achei pesada também, dele baterem nela. Nossa, e batem muito nela. Rasgam, né, a roupa dela. Sim. Daí o Javier Bardem pega ela e... Mas nisso ela já tá muito irritada, né? Sim. Ele faz eles pararem, mas ela tá muito irritada e é aí que ela lembra do negócio lá embaixo, né? Sim. E ele fala também, nós temos que fazer a morte dele valer a pena. Nós temos que fazer alguma coisa para que vale a pena, né? Mas ela já tá irritadíssima. Ela já tá irritada. Eu acho que isso foi o mais assustador pra mim, quando eu percebi... Eu percebi o lance de que ela tava irritada e como isso é perigoso pra gente no sentido de mãe natureza, assim, terra. Porque a natureza voltar contra a gente, assim, é um negócio muito... Tipo, não tem como a gente se defender muito, tá ligado? E isso aí também mostra muito a visão do diretor, assim, que é completa desesperança. Porque Cristo, ele é a esperança. Mostrar que a morte dele não valeu de nada, mostra que pro cara é isso aí, é desesperança total, é aquele caos e é assim que vai ser. E é assim que vai terminar, que mostra a cena seguinte, né? Que ela destruindo a casa, né? Que ela destrói a casa, que ela finalmente amava. Tipo, isso eu fiquei um pouco irritado também, porque ela, beleza, tudo bem. Eu entendi que ela sendo submissa e tal, era fazer a parte de alguma coisa que ele tava construindo. E é pra ela se revelar depois. Daí tem a parte, ele destrói a casa, né? E tem o mesmo take do começo dela olhando pros lados e fechando os olhos. E daí destrói tudo foi destruído. Daí seria meio que o sinônimo pra apocalipse, né? Daí o Javier tá inteiro e ele pega ela meio destruída já, né? Totalmente organizada. E ela fala assim, tipo, eu te daria mais se eu pudesse. Meu único arrependimento é que eu queria te dar mais. Então eu falei, mano, não, tipo... Deixasse ela rebelde até o final, pelo menos, sabe? Ele pergunta, o Javier Bardem pergunta pra ela, quem que você acha que eu sou? Não, ela pergunta, ela né? pergunta Quem você é. Quem você é. Ela fala, eu sou, você é a casa. Daí entregou, cara. Quando fala, eu sou, se você tem contato com a narrativa bíblica, você vai pegar. Mesmo se você não pegou no filme todo, né? Sim. É engraçado também que a gente esqueceu de falar, a parte que ela usa pra queimar a casa, pra explodir tudo, é o mesmo isqueiro que o Adão tinha deixado cair no móvel no começo do filme. Ela pega aquele mesmo isqueiro e usa de novo. Eu não sei pra que ela tá querendo se referir, mas enfim. Não, de repente seja, tipo, o que destruiu foi a fagulha humana, tá ligado? Foi o que deixou de humano foi o que a natureza usou pra destruir a Terra de vez. Pode ser. E no final, o cara pede mais uma última coisa. Né? Você me deu bastante, mas eu quero te pedir uma última coisa. Daí ela fala, pode tomar. Daí pega o coração e tem o quê? O cristal do começo. O cristal que a gente viu na primeira parte do filme. E tem os mesmos planos, né, da casa sendo reconstruída, e quando foca na cama é uma mulher diferente. Daí não é mais a linda Jennifer Lawrence, é uma outra atriz. A gente viu que é apenas um ciclo. E isso eu acho que, não sei até onde vai a visão teológica dele, mas só que a ideia de que a gente tem essa visão, né? E se existem outros mundos, assim, né? Tipo, outras realidades, outras humanidades, tipo, só pra conspiração, assim, é legal que ele, na cabeça dele, de repente funcione assim.
o que você quer falar nos finais, assim? Qual a sua conclusão final do filme? Acho que é a mesma posição que você. Ele é um filme completamente metafórico, mas ele não passa disso. Então ele passa essa mensagem sobre a mulher, sobre o papel dela na sociedade, mas basicamente é isso, sabe? Ele não foge muito disso. Ele é um filme bom, eu acho ele um filme muito bom, diferente do que a gente tá acostumado a ver, mas é isso aí, é a provocação. Eu acho que é mais a provocação pela provocação. É um filme ok, é um filme legal, é uma experiência. Isso tipo, eu acho que o mais legal é você ver no cinema mesmo. Sim, com certeza. Acho que isso é uma experiência mais completa. Ou então, se você quiser ver esse filme, no máximo 2 pessoas, assim. Por quê? Acho que não sei se é uma experiência legal pra ter uma galera, sabe? É divertido, velho. Depende da galera. É pro pessoal tentar descobrir o que é? É divertido, cara, tipo... Porque mas eu levei só muito na uma- galhofa. Esse que foi o ponto, eu levei muito na galhofa. Assim, o cara tá querendo provocar, então vamos ver o que ele quer fazer. Então é isso, o que eu achei do filme foi isso. Eu achei ele legal. Eu acho que ele tem algumas coisas relevantes, mas ele não é tudo, ele não é uma obra-prima nem nada. Mais algum comentário? Cara, a decadência do ser humano realmente, sabe? Mas o triste é que o cara ele não te dá esperança nenhuma. E é o que passa na cabeça dele. Ele tem uma... Não, ele passa uma visão teológica, assim. Ele tem uma... Sim, é a visão deturpada que ele tem. Exato. Mas E é se isso você aí. conseguir relevar e discordar dele, ou mesmo assim aproveitar o filme, eu acho que é uma boa. É isso, obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Gravou esse vídeo, por favor.